Olá, estamos de volta com o nosso podcast. Bem-vinda, Priscila. A Antes de Priscila de apresentar convidada. ela, né, claro, falando que muito bem-vindos ao nosso mais um episódio, número 24, se eu não me engano, né? 25º Eu acho que, episódio. acho que é o 25º, mas pode ser que seja o 24º. 20º alguma Por aí, coisa. por aí. É um tema muito recorrente nas redes hoje, Sim, muito algo muito atual, né, que bem tá atual, na tendo. moda, eu Sim. diria, né, de uma certa forma. Quem vai falar com a gente hoje é a Priscila, né, gente? Isso, deixa eu apresentar ela primeiro. A Priscila Ailbe é psicóloga clínica com foco no tratamento da ansiedade, que será o nosso tema de hoje. Ao longo de sua carreira, tem se dedicado a promover a saúde mental, bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal. Com abordagens baseadas em evidências científicas, ajuda seus pacientes a expandirem o autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional e implementarem estratégias adaptativas de enfrentamento e mudança. Sua atuação clínica tem fundamentação teórica na Gestalt terapia, na terapia cognitivo-comportamental e abordagem mais recente como a terapia de aceitação e compromisso e mindfulness. Seja bem-vinda, Pri. Muito bem-vinda. Obrigada, Ed. Obrigada, Diogo. Bom ter você conosco. A gente vai falar de ansiedade hoje. É uma lenda urbana, ela existe mesmo, O né? que é essa A ansiedade? ansiedade, ela existe. Como é que tá aí? O que é a Então, ela ansiedade? existe, estou aqui sentindo, está Tá aqui bem presente. presente, está rolando. Mas eu acho que é legal a gente começar falando realmente o que é essa ansiedade, né? Sim. Porque apesar de todos nós sentirmos, todos nós muitas vezes usarmos a palavra, nossa, estou ansioso, falar com frequência sobre a ansiedade, ainda se há muita dúvida, assim, muita Uhum. confusão de fato do que é a ansiedade, né? Sim. Coloca a ansiedade tudo numa coisa só, né? Tudo É. numa coisa Tá só. triste, tô ansioso. Tô com raiva, tô ansioso. Aham. Tô, né? Tô com medo, tô Tá ansioso, tô Isso. preocupado. apressado, ansioso, né? Tudo vira Exatamente. ansiedade. E aí, acho que é legal pensar, assim, que de forma psicológica, a ansiedade é realmente algo natural, que todos nós sentimos. A ansiedade é uma resposta do nosso organismo diante de toda situação que a gente entende como ameaça, como um perigo. Uhum. Então, quando a gente fala assim, todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente ansiedade, é uma verdade, não é uma lenda, né? É uma resposta natural do nosso organismo diante de Ou seja, situações. sentir ansiedade não chega a ser um problema, né? É algo natural. Exatamente, esse é o ponto, né? A gente confunde muito isso. Sim. Nossa, se sinto ansiedade, isso é um problema, né? Quando é que a ansiedade de fato vira um problema? Quando é que esse mecanismo natural, que é um mecanismo de sobrevivência, né? Que é uma forma do nosso organismo nos ajudar, assim, a evitar situações de perigo ou a nos preparar para esse enfrentamento de ameaças, quando é que isso se torna um problema? Quando é que isso de fato se torna crônico? Uhum. E aí que se faz um pouco essa distinção, né, assim, da ansiedade normal, de uma ansiedade que todos nós sentimos e que é benéfica, né, que nos ajuda de várias formas. Por quê, né? Por que que me ajuda? Bom, porque me prepara diante de uma situação que realmente pode me representar um perigo, eu consigo prever, eu consigo me preparar, eu consigo evitar esse tipo de situação, trazendo para o momento atual, né? Assim, trazendo um exemplo que a gente Sim. pode. Eu, por exemplo, aqui, né? Estou sentindo ansiedade. Essa ansiedade que estou sentindo agora, ela é uma ansiedade normal. E ela pode ser benéfica? Pode. Ela Uhum. pode ter me ajudado a me preparar para estar aqui hoje, a me organizar melhor. Eu não estou morando na cidade, não estou morando em Belo Horizonte. Então, me ajudou, assim, a organizar os meus horários, me planejar para estar aqui, me ajudou a, de repente, pensar no que falar. Então, de certa forma, ela me ajuda, né? Então, essa é a Ela ansiedade traz essa normal. questão da gente querer focar em algo, né? Porque a ansiedade, Exato. ela acaba focando a gente naquela situação, né? Assim, você Isso. só consegue pensar naquilo. Uhum. Então, Né? ajuda a ter foco mesmo, Nesse, né? nesse ponto, ela pode ser Atenção. importante para isso mesmo, né? Pra gente. Eu lembro muito quando eu comecei a fazer constelação mais, né? Hoje em dia eu ainda tenho um pouco, mas muito menos do que era no início. E eu achava muito bom por isso, assim, que quando eu ia fazer um grupo de constelação, eu ficava muito tenso, né? Muito ansioso com aquilo, e aquilo conseguia me trazer um foco, eu conseguia me preparar melhor, estudar. Nossa, deixa eu Exato. dar uma estudada mais, deixa eu ver algo que eu ainda não vi, né? Vai que aparece algo que eu nunca vi aqui, deixa eu começava
a lei sempre traz isso, né? Traz esse ponto Exato. E essa ligação que importante. talvez ela tenha com medo, né? Isso. Porque a gente lê a ansiedade muito como, para quem viu divertidamente, né? Tem Aham. ela pega o controle lá e fica fazendo as coisas. E eu percebo que a ansiedade, ela tem uma ligação com outras emoções e ela talvez amplifique algo de uma emoção mais, que tá ali mais vigente na gente, né? Legal você ter falado do medo, porque é uma confusão também que a gente Sim, faz, assim, né? O que é ansiedade e o que é medo? Qual a diferença entre os dois, né? sim. Uhum. Quando a gente está falando de medo, a gente está falando de algo iminente, de algo que estou vivendo no momento, de um perigo iminente, de um perigo real ali. A ansiedade está relacionada a um futuro, né? A uma possibilidade, a uma ameaça possível. Então, ainda não estou na situação de perigo, ainda não estou sob a ameaça de algo, mas é uma previsão, né? Então, divertidamente é muito legal, né? Porque tem um momento em que ela está indo dormir e aí ela é atormentada por um monte de pensamentos, né? Ali é a ansiedade muito forte, tentando prever todas as possíveis situações de perigo que ela pode viver no dia seguinte, né? Assim, não fazer gol, não sei o quê, Não tudo se de mais aceita. terrível e catastrófico que ela poderia, todo pensando em todos os cenários. É até legal, né? Que a cena é como se Sim. fosse uma sala enorme com várias pessoas pensando em todas as possibilidades do que pode dar Todo mundo errado. doido lá. Sim. Então, é legal essa distinção, né? Assim, do medo e da ansiedade, diferença entre os dois. E como que você percebe que ela. Hoje em dia você está na clínica, né? Sim, E é um assunto bem em voga, muito presente. né? E as pessoas já chegam com um diagnóstico, um autodiagnóstico muitas vezes, de Uhum. eu sou ansioso. Então tem um eu muito identificado com essa emoção hoje, né? Sim, O que que você acha que a ansiedade, todo mundo se identifica tanto com ela hoje em dia? tá. Antes de te responder isso, acho que é legal a gente falar do diagnóstico. Uhum, Porque é aí que a gente esclarece mais essa diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica, sim. que é diagnosticável, que tem lá, né, o CID, tá Mas lá não no é o seu DSM. Instagram, nem o seu TikTok, vou te dar esse É, Porque se procurar lá tem um vídeo, com certeza, falando assim, 5 motivos, não, como é que é? aham, 5 razões de você estar ansioso. de você estar ansioso, exatamente. Ou se você der cheque nessa listinha aqui, quer dizer que você é uma pessoa ansiosa, né? É, Você não precisa de uma avaliação. E é isso, o diagnóstico da ansiedade, né, de qual transtorno de ansiedade você tem, de qual tipo de ansiedade você tem, envolve vários fatores, né, é multifatorial. E envolve, sim, um acompanhamento com um profissional, com um psiquiatra, um psicólogo, que vai, de fato, chegar a esse diagnóstico, a essa conclusão. A gente tem diferentes tipos, né, de transtornos relacionados à ansiedade, transtornos de ansiedade. Não é só um, não é só, tipo, sou ansioso, tenho ansiedade. Quando a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando é, de você ali dentro desse contexto da ansiedade, você entender qual tipo de transtorno que é o que você tem. aproveitando que você está falando isso dentro da psicologia, qual é a área, não sei se tem uma melhor, porque já me fizeram essa pergunta algumas vezes, é, qual o tipo de profissional dentro da psicologia, dentro de uma abordagem, que dá o diagnóstico melhor para o transtorno de ansiedade? Tem algum? As pessoas Então, podem procurar, eu quero alguém do TCC, eu quero alguém do... sim, essa é uma pergunta complicada, assim, né? Falar qual a abordagem Qual é que melhor para você? melhor faz esse diagnóstico. Mas, de fato, é que a TCC hoje, Sim. ela tem evidências de que é a mais indicada, Sim. tanto para o tratamento da ansiedade, quanto uma abordagem que tem mais esse viés de diagnóstico. Tem algumas abordagens dentro da psicologia que não tem muito esse foco, né, de diagnosticar, de Sim. dar ali, né, de achar um CID para a pessoa. A TCC já é mais voltada para isso, para de fato. Então, eu diria TCC. Sim. E aí você estava me perguntando da clínica, né? Assim, Sim. então, tem algumas pessoas que já chegam, sim, na clínica com esse diagnóstico, com um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, uma agorafobia, fobia social, que hoje em dia, igual você falou, né? Tá muito recorrente a fobia social. É um dos transtornos da ansiedade que
é muito frequente na clínica. E esse fenômeno, eu acho que assim, envolve vários fatores, né? A vida de hoje em dia é muito rápido, tudo muito rápido. A pressão que temos hoje por produtividade, por eficiência, todo esse excesso de informação que a gente tem hoje, a hiperconectividade, né? A gente está sempre ali conectado no celular, tendo 1 milhão de notícias ao mesmo tempo, o tempo inteiro informado, bombardeado o tempo inteiro de notícias, tragédias, A gente sabe tudo que está acontecendo o tempo todo, né? tudo o tempo inteiro, né? E é muita pressão, autocobrança, né? Esse excesso de preocupação o tempo inteiro. Então, assim, a vida nossa hoje em dia é uma vida, é um contexto que traz muito, assim, né? Favorece muito um desenvolvimento de uma ansiedade mais patológica, para além desse contexto de uma ansiedade normal, né? Que cronifica um pouco mais isso que a gente. Você acha que tem uma margem de segurança para viver no mundo que a gente vive hoje, para não entrar em contato com esse mundo de 15 segundos, né, o tempo todo? Assim, é diminuir rede social, é mudar o ciclo, mudar de profissão? O que que você percebe assim que tem de recurso hoje? Tem, e eu acho que é fundamental que a gente consiga assim trazer para a nossa rotina e para o nosso dia a dia assim essa margem de segurança, né? Assim, Sim. ferramentas que de certa forma vai nos ajudar a lidar um pouco com toda essa cobrança, toda essa, né, pressão que a gente tem hoje. Que, enfim, acho que é uma das coisas que é mais fundamental, assim, que eu gosto de dizer, nesse sentido de gerenciar a ansiedade, atividade física, alimentação, sono, são as 3 coisas fundamentais, assim, se a gente conseguir. Começa no físico, né, parece, No corpo, né? no corpo. Que é Porque engraçado, quando tem um manifesto muito grande, numa crise de pânico, né, ou algo assim, é sempre o corpo que isso. vai responder. Porque quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de uma resposta fisiológica do nosso corpo. A gente está falando de um mecanismo de luta e fuga. A gente está falando da gente estar sempre ativado o nosso sistema nervoso simpático, que é esse sistema de luta e fuga, de preparar sempre muito ativado. Então a gente está falando que a gente tem que tratar o corpo, a gente tem que ter recursos e ferramentas para conseguir, bom, silenciar, desligar um pouco Sim. esse sistema, essa resposta de luta e fuga e conseguir ampliar um pouco mais, né, assim, o sistema nervoso parasimpático para a gente conseguir relaxar, para a gente conseguir descansar, para a gente conseguir. Então, a atividade física ela é importante nesse contexto que ela ajuda a gente ao relaxamento também, né? Assim, a diminuir um pouco todos esses efeitos físicos que a gente tem da ansiedade provocada pela resposta de luta e fuga mesmo, né? Por esse sistema o tempo inteiro ativado. E existem vários tipos de transtornos diferentes. Sim. Os principais relacionados à ansiedade é a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, a agorafobia, a fobia social, a fobia específica, o pânico. Acho que esses são os mais frequentes, assim, Dá para dar relacionados. um exemplo assim de cada uma para gente, Dá, pra alguém claro. diagnosticar aqui? Para a gente ver se a gente faz um checkzinho Pega aí agora sua aqui. folha de papel e vai Vê colocando. aí o Eu que, tenho que se isso, você se eu tenho isso. identifica. Não façam isso, é brincadeira. Isso começou lá na Capricho, né? Isso veio da nossa Começou os geração. testes, né, da Teste lá. Capricho. Você é uma pessoa ansiosa? Aí começaram. Para quem não sabe o que é capricho, gente, alguém talvez não saiba. É uma revista. Procura saber o que é revista depois também. Também, né? A resposta vai sendo complicada. Tá, então vamos lá. Vamos falar da TAG. TAG primeiro, transtorno de ansiedade generalizada. Ela se caracteriza mais no sentido de frequência e duração. É uma ansiedade, assim, que quando você pensa na frequência e na duração dela, ela é mais longa. Então, a gente está falando de coisa de 6 meses e ela não é específica com uma questão, assim. Ela é realmente generalizada.
Então, várias situações, diferentes contextos, diferentes pessoas podem ser algum gatilho para minha ansiedade. Então, a tag é bem assim, generalizada, Uhum. os gatilhos são bem diferentes. Então, envolve situações sociais, no trabalho. Eu acho legal a gente falar assim, o que que vem, né? Na hora que sente essa ansiedade, tá falando que eu posso sentir a qualquer momento, mas o que que eu caracterizo como, até no corpo mesmo, né? O Aham. que que é essa, Esse gatilho, né? Essa é, situação que sem, provoca essa ansiedade. Então, a gente está falando de, por exemplo, eu ser convidada para um podcast. uhum, Isso pode ser um gatilho para minha ansiedade. Então, eu tenho um encontro com uma pessoa. Isso pode ser um gatilho para minha ansiedade. Eu estar conversando com o Ed falar sobre dinheiro, sobre questão financeira. Isso pode ser um gatilho para minha ansiedade. Então, são sempre não existe uma situação sim. específica. Os Na tag gatilhos. parece qualquer coisa que é meio nova no seu campo, assim, ou que vai te pedir algum Sair tipo um pouquinho de ali atenção, do talvez. comum. Vai Aham. gerar uma ansiedade num pico maior Num do que o pico normal. maior. E isso é legal que a gente fala de controle, né? Situações em que, de certa forma, eu entendo que eu não tenho um controle, que eu não tenho Tudo uma pode acontecer. previsão, tudo pode acontecer. Uma situação em que eu sinto que eu não tenho conhecimento tudo, eu não sei do que vai Uhum. acontecer, infinitas possibilidades ali dentro, né? É isso, né? O algo catastrófico pode acontecer a qualquer Algo momento ali, né? É catastrófico aquela pode cabecinha acontecer. lá Por isso que a No fim. ansiedade está sempre relacionada a essa necessidade de controle, né? Essa busca por garantias, por ter certeza sobre as coisas. Então, a TAG está relacionada a isso. Isso que pode me engatilhar uma ansiedade pode vir de várias formas, de Uhum. diversos lugares. Diferente, por exemplo, da fobia específica, que é um tipo de ansiedade também, só que ela já está mais direcionada. Então, é o medo do avião, é o medo da barata. Uhum. Então, tem nome, está relacionado. Esse gatilho vem diante de uma situação mais específica. Talvez Essa traumática também. também traumática. O que interfere, assim, né? O que provoca a ansiedade, o que transforma algo ser um gatilho, pode ser um trauma, pode vir de diversas situações, assim mesmo, né? Não necessariamente precisa ser um trauma, né? Assim, igual do avião, normalmente não é uma pessoa que teve Não, algo, talvez dela ter visto um acidente, né? Ela não passou pela situação, né? Mas ela começa a imaginar que ela poderia estar naquela situação. Ela não tá no controle da exato. aeronave, né? Sim, Então, sim, eu não tô Aham. dirigindo. É dirigindo sim, que fala? pilotando. Pilotando. Eu não estou pilotando a aeronave, né? Então, tipo assim, tudo pode Tudo pode acontecer. acontecer. E é legal isso, né? Que a ansiedade, a gente perceber que a ansiedade não é só sobre coisas reais. Uhum, Não é só sobre coisas físicas, sim. materiais. Às vezes são coisas que estão só na minha cabeça. O que pode né, ser um gatilho para a minha ansiedade não necessariamente é um evento real. Às vezes é algo só que eu pensei. É só um pensamento. Por isso que quando a ansiedade é um transtorno, de fato, isso traz muito sofrimento, porque a gente muitas vezes sofre e se preocupa por coisas que nem talvez nunca vão acontecer. E de repente a gente já está sofrendo, já está preocupado, já está sentindo uma série de questões que talvez nunca aconteça. Que Sim. só aconteceram na minha Uhum, cabeça. Isso catastrófico, às vezes é tão catastrófico que é até absurdo, sim. né? Então, É tipo um terremoto no Brasil, né? A qualquer é, momento. Nunca aconteceu, mas É tipo, caiu agora um vai piano na minha acontecer. cabeça, né? caiu o Sim. piano. Uhum. Eu posso andando na rua e cai um piano na minha cabeça a qualquer momento. Eu não saio mais, né? Começa um ciclo mais evitativo De da vida. evitação. É no sentido comportamental, um dos sintomas mais recorrentes da ansiedade, né? Que eu estava falando, a ansiedade tem a ver com essa resposta de luta e fuga, né? Luta no sentido da gente, então, enfrenta a ameaça, e fuga de evitar, Uhum. né? Vou Qual o fugir meio que daqui. eu tenho de não passar por essa situação? Por isso que a evitação é um dos principais sintomas comportamentais da ansiedade. O que eu posso fazer para não estar nessa situação, né? Então, a evitação forte.
voltando para os Sim. transtornos, a ansiedade social está relacionada a situações sociais mesmo, assim, de forma geral. Que seja o encontro com alguém, que seja a apresentação de um trabalho, e isso dentro da ansiedade social é muito forte, o impacto é muito grande, principalmente no contexto profissional. Né, que aí, então, eu tenho dificuldade de fazer reuniões, eu tenho dificuldade de falar em público, de falar com os outros. Por exemplo, né, se eu tivesse uma ansiedade social, eu jamais estaria dando conta de estar aqui no podcast, Sim. sendo gravada, falando com pessoas. Seria a ansiedade que eu senti estaria assim, um nível desproporcional à situação. E é legal falar disso também, né? Que quando a ansiedade se torna um transtorno, o medo que eu tenho, isso tudo que eu imagino, é desproporcional ao que é real, assim. Sim. Então, é como se eu imaginasse realmente um cenário muito pior do que de fato ele se apresenta, do que de fato é. Né? Então, o falar com alguém, o ir em encontro com alguém, de repente aquilo, eu imagino aquilo gigantesco, sendo que é só um encontro, é só uma conversa, ou é só alguma coisa. Né? Então, a ansiedade traz consigo, quando no sentido de transtorno, essa discrepância entre o que eu prevejo, o que eu entendo como ameaça e o de que fato é. E normalmente se vê os recursos que eu tenho de enfrentamento muito pouco. É como se eu não tivesse recurso para Sim. lidar com a situação. Então há essa distorção muito grande mesmo do que é realmente a ameaça, sabe? Sim. E é algo, como está falando do medo, né? Ele vai aparecer de uma certa forma, o medo de perder o controle de algo que eu, por não conhecer aquilo inteiramente, né? Isso gera uma ansiedade. Tem um ciclo de ansiedade? Tem um ciclo de Onde ela começa, onde ansiedade. ela termina? E pode ser que ela não A termina. gente estava falando dos gatilhos, né, das Sim, situações. Então tudo começa aí, Sim. com o pensamento, com uma situação, às vezes com uma fala. Então, com alguma situação que vai me trazer esse gatilho, que vai ativar no meu organismo essa resposta de luta e fuga. O que é essa resposta de luta e fuga? Né? É quando, normalmente, o nosso cérebro, mais a região da amígdala, entende alguma situação como ameaça, Uhum. e aí ela vai ativar o nosso sistema nervoso simpático, que vai fazer a liberação no nosso organismo de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, e isso vai provocar o ataque cardíaco, né? O aumento da pressão sanguínea, o aumento da capacidade pulmonar, respiratória. É por isso que o coração dispara, dá frio na barriga, a gente sente tremor. Por isso que a ansiedade é física. Então, começa lá com o gatilho, com a situação que me provocou essa resposta no meu organismo. Então, tem uma alteração que é física, e aí, diante disso, vai vir algum pensamento sobre a situação. Uhum. E aí, isso que é muito legal, a gente estar atento para entender qual que é esse pensamento automático que me vem, que é de que forma que eu estou lendo essa situação, de que forma que eu estou entendendo. E aí, esse pensamento, normalmente, ele é catastrófico. Ele vem com uma distorção, que é essa leitura, esse entendimento desproporcional e distorcido da situação, tornando ela muito mais perigosa e ameaçadora. Isso vai me fazer sentir de alguma forma. Então, eu vou sentir medo, eu vou sentir ansiedade, eu vou sentir uma série de coisas. Então, existe a resposta emocional diante disso. Diante dessa resposta emocional, vai haver uma resposta comportamental. Eu vou Uhum. agir de alguma forma. Ou eu vou me preparar para enfrentar a situação, ou eu vou evitar. Aí, normalmente, quando a ansiedade já está mais cronificada, a evitação muito forte, né? A ruminação de pensamento, a excesso de preocupação, a isolamento social, né? Aí vem uma série de respostas comportamentais que normalmente são muito prejudiciais para a vida da pessoa, seja profissional, nos relacionamentos, físico, de saúde, porque a ansiedade, muitas vezes, ela traz consigo outras comorbidades também. Né? A própria depressão, diante de um isolamento social, de uma dificuldade de se expor a situações. Então, a pessoa acaba sendo prejudicada no sentido de perder oportunidades de Uhum. vida, de
Sempre tem essa ligação muito com a depressão e a ansiedade. É como se eu não estou deprimido, estou ansioso. Quase como se fosse. Se eu não estou tratando psiquiatricamente, né? Uma depressão, estou tratando uma ansiedade ou as duas juntas, né? Qual que Aham. é a ligação que você percebe da depressão com a ansiedade de forma mais real, assim? Eu vejo muito nesse sentido em que a ansiedade vai trazendo prejuízo para a vida da pessoa de uma forma tão grande e levando a esse lugar de isolamento. Eh, no sentido tanto pessoal, de evitação de relação, quanto profissional no sentido de vida mesmo. De repente, eu não tenho mais hobbies, porque esse medo se tornou tão grande, tão catastrófico, que aí eu já não consigo sair na rua, eu não consigo me expor a situações, no trabalho eu também não consigo fazer as coisas, não consigo fazer contatos, eu não consigo me apresentar, eu não consigo ter reuniões. Vai prejudicando a vida da pessoa de uma forma tão grande que isso vai levando para um quadro mais deprimido também, né? A Eu pessoa vejo começa a se muito, sabotar muito, né? Nisso. muito. Você falando nessa questão empresarial, é isso assim, né? Se eu tenho um cargo aqui que acaba que eu não tenho muitas responsabilidades, né? Principalmente com outras pessoas, ok, eu consigo controlar melhor essa ansiedade, né? Mas a partir do momento que eu subo de um cargo, eu começo a ter que, sei lá, coordenar uma equipe, ou fazer uma reunião com outros pares, né? Aham. Então a pessoa começa a ver aquilo, né? Nossa, o meu chefe faz reunião todo dia, eu não consigo assumir o cargo dele, né? E aí Isso é ela muito acaba se comum. sabotando nisso, senão eu não posso chegar naquele cargo, Isso é muito né? Eu não comum. posso ter aquilo, né? Eu não posso evoluir. Né? E aí ela acaba ficando nessa estagnação de não se relacionar, né? Não querer crescer, não buscar esse crescimento muito, Uhum. porque está relacionado a isso, né? Está relacionado a um medo, né? O medo vem essa ansiedade relacionada a esse medo dessa realidade que supostamente vai acontecer, né? Na cabeça dela, vai Aham. vir aquela, se eu me transformar nessa pessoa, tudo isso vai acontecer. E aí eu fico parado, né? Eu acho que aí vem essa depressão profissional, por isso, nossa, eu não cresço no meu trabalho. Uhum. Eu não tenho Há uma. uma diminuição, né, da autoestima, da Sim, autoconfiança. Isso abala muito nessa relação pessoal, né? É, de como eu me entendo, essa confiança que tenho em mim. É, uma percepção, né, que não é capaz mais de. de não é capaz. E isso que você coloca de evitar cargos às vezes Sim. maiores, situações assim de crescimento e de evolução profissional ou na vida, é muito comum. Porque é isso, né? Se eu olho para o cargo do Ed, que seria assim, né, um caminho evolutivo para a minha vida profissional, e eu vejo que ele tem que se expor a muito mais situações. E isso para mim é muito difícil, eu vou me boicotar, né? Eu Uhum. vou se ainda que não de forma consciente, Sim. né? Eu vou criar situações para que eu não alcance aquele carro, que eu não chegue até ali, né? Que eu não dê conta daquilo. E além disso, a pressão que hoje em dia a gente se faz, né? Assim, vivemos um mundo de uma autocobrança, assim, de produtividade, de eficiência. A gente tem que se destacar, a gente tem que ser o melhor. Tá tudo assim muito voraz, né? Assim, Sim. é uma coisa que se eu não entendo que eu ainda já tenho todos os cursos, todas as capacitações, então eu ainda não estou pronta para poder me expor a esse cargo, ou para tentar essa vaga, ou para, Uhum. sabe, tentar fazer algo diferente. É como se a gente buscasse ainda por muitas garantias, precisasse fazer muita coisa para eu me sentir seguro, para eu ter a certeza que se eu for lá fazer isso vai dar certo. Né? A gente tem uma baixa tolerância ao que pode dar errado, né? Sim. Frustração mesmo. A Frustração. frustração. Exatamente. Exatamente. Eu vejo muito isso também, em atendimentos e tudo, assim, uma baixa muito grande se eu me frustro, eu me quebro, Uhum. né? E quando eu me quebro, quem tá aqui, Quem tá aqui? né? E quando não tem ninguém aqui, tudo pode acontecer de ruim comigo, né? Uhum. E pode voltar a acontecer, né? Outras frustrações. Então eu tenho a evitação da frustração que eu percebo tá levando as pessoas a ficarem Muito. muito ansiosas também. Porque eu Uhum. tenho vontade e desejos aqui de experimentar, de chegar perto de uma relação amorosa, de um trabalho, de um livro, né? De um novo hobby, Exato. de uma nova forma de me relacionar. Só que eu não posso fazer isso porque só de imaginar a frustração disso dar errado,
eu já corto o contato com isso, né? E isso também gera ansiedade, né? Muita, né? Essa frustração muitas vezes está relacionada ao fracasso, né? O medo do fracasso. Ah, eu tenho um sonho de escrever um livro, né? Mas e se esse livro for um fracasso? E se for ruim? E se isso que eu desejo, que eu quero, que eu almejo, e que às vezes é um sonho, e se eu for lá fazer. Você não acha que a ansiedade, às vezes, ela chega e vira e fala assim, será um fracasso, ao invés de fazer uma pergunta? Exato. Que o problema, às vezes, eu vejo é Aham. isso, é transformar o que seria uma pergunta numa Uma exclamação, possibilidade. assim. É uma Sim. exclamação. Exato. Será um fracasso esse livro? É. Que livro? Você nem começou a escrever, Você velho. nem começou a escrever ainda, né? Onde está esse livro? Não é mesmo? Onde? O que que vai ser escrito? A E primeira para linha? além disso, né? Acho que é legal a gente descer mais um degrau. Se for um fracasso, por que que o fracasso é É um tão problema temido, é tão um grande problema assim. tão grande? Por que que o erro é uma coisa assim intolerável? O que me faz acreditar que eu não vou dar conta de lidar com o erro, com o Uhum. fracasso, com a frustração, né? Talvez pode ser um trauma, né? Algo que a pessoa já Uhum. viveu, mas também pode ser algo que simplesmente ela acredita que seja, mas que nunca será, né? Geralmente. É, normalmente é tão temido porque a gente, de certa forma, foi condicionado, acho, um pouco a acreditar que o nosso erro transforma a gente em algo. Assim, se eu errei, automaticamente eu sou alguma coisa terrível. É como se um erro já nos transformasse em algo muito ruim, já dissesse de uma totalidade do meu ser. Então, se eu penso, pegar o exemplo aqui do podcast, Uhum. né? Por que que o podcast me trouxe ansiedade? Eu parei para poder olhar, eu fiz esse exercício lá em casa, Ó, tá né? vendo? É. Ah, recebi o convite para ir Pra lá falar de conversar, para ansiedade, tô falar de ansiosa. ansiedade. Tum, senti ansiedade. Sim, Vou parar, eu vou olhar para isso, né? Porque a minha ansiedade está querendo me dizer algo. sim. Se a gente está falando, de alguma forma, ela está querendo me proteger. Então, eu vou olhar para ela, vou perguntar para ela do que é, qual que é essa ameaça. O que é isso que está me ameaçando? Então, beleza, parei e olhei para ela, o que está me ameaçando? Como é que eu vou descobrir? Qual que foi o primeiro pensamento que eu tive? O que que foi isso que eu pensei que me trouxe ansiedade? Nossa, e se eu chegar lá e falar uma grande bobagem? E se eu chegar lá e me dar um branco? Não vou saber o que falar nada. Eles vão me perguntar um trem e eu vou ficar com uma cara de boba olhando para A eles. gente edita. Pensamentos ansiosos, Aham. né? E aí é isso, são exclamações. Vou fazer papel de boba, Sim. vou ter um Não vou saber o que branco, falar. não vou saber o que falar. É o Já que o o Ed que eu sei falou. falar, né? Não é uma pergunta, é um de É, sim. repente virou uma Uma certeza. certeza, né? Algo que iria acontecer. Transformar ela numa pergunta quando ela vem, você acha que é É, uma forma legal de usar? é ótimo, porque aí a gente, isso é fundamental. Isso eu ensino para muitos pacientes meus na clínica. A gente tem que parar de acreditar nas coisas que a nossa cabeça fala no sentido de ansiedade como se elas fossem verdades absolutas. Uhum. Elas não são verdades absolutas. Às vezes a gente fala muita bobagem para a gente mesmo. A gente precisa conseguir questionar esses pensamentos. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Mas por que que eu falaria tanta bobagem? Por que que eu acho que eu teria um branco? Porque do nada eu ia começar falando tanto de Um besteira monte sobre de ansiedade. Nossa, que besteira. eu sei falar. Quais evidências Sim. eu tenho na minha história de que eu vou chegar lá e falar um monte de bobagem? Uhum. E aí eu consigo ter esse distanciamento do pensamento no sentido de eu vou falar bobagem, eu sou isso, consigo criar um espaço para questionar, para falar por quê? Mas será que realmente é possível que eu tenha um branco? Quantas vezes eu tive branco nos últimos tempos, hein? Acho que não. Vou gaguejar? Tá. Como é que isso acontece na minha vida? Eu realmente tenho Uhum. gaguejo muito para falar? Ou qual seria o problema se Ou isso qual seria o acontecesse, né? problema? E aí, É, isso que é tá. a pergunta melhor. Tá, ok. Gaguejei, e aí? E aí? E se isso acontecer? Por que que isso é ameaçador? Isso foi legal, eu me perguntei. Por que que chegar lá, falar bobagem, ou não saber responder alguma coisa, ou ter um branco, é tão ameaçador para mim? E aí isso é legal, que a gente desce mais uma camada, que a gente começa a identificar qual que é a crença que está por trás desse pensamento automático que me Sim. veio, Uhum. que está fundamentando essa ansiedade.
né? Aí eu penso, então, tá, porque se eu falar bobagem, eu vou decepcionar o Ed e o Diogo. Uhum. Se eu falar E bobagem, quem eles representam também. exatamente, as pessoas não vão ter credibilidade em mim. Percebe que aí começa a ficar um pouco mais profundo, né? O que na verdade em mim está realmente Até sustentando chegar esse em papai e pensamento? mamãe. Sim, a gente vai chegar assim. Exatamente, a gente vai chegar papai e mamãe. Tá lá. Que no Ai, não final das aguento contas mais, é mas é isso. isso Se a mesmo. gente descer mais um degrau, né? Por que essa frustração? Por que decepcionar? De onde que eu acredito que isso vai ser uma decepção pro Ed e pro Joe? Uhum. E a Né? Ou certeza é essa, que né? Eu sou uma decepção. exatamente, que aí Essa é a a crença gente raiz. chega na crença raiz, exatamente, que fundamenta tudo isso. E aí isso é ameaçador. Por que Sim. isso é ameaçador? Porque isso me joga num lugar de desamparo, de desamor, de Vulnerabilidade. vulnerabilidade, de desamparo. Aí todas as Aí, máscaras que a gente sustenta, elas vão exatamente, cair, né? Eu vou tentar lutar com vergonhas, né? Com tudo isso. exatamente. Então a ameaça não é um podcast. A ameaça não é exatamente aquela situação, aquele gatilho. Na hora que a gente vai fazendo esse caminho, a gente chega nesse lugar, né? A ameaça é isso, né? Essa vulnerabilidade. Porque se eu falar uma bobagem, porque estar aqui falando, eu estou me expondo, Sim. né? Isso é uma vulnerabilidade. Há uma fragilidade nisso, né? Por isso que eu sinto medo, né? Por isso que eu faço toda aquela sequência, né, assim, de luta e fuga. Por isso que o meu corpo entende isso como uma ameaça e entende que eu tenho então me proteger, né, me preparar. Sim. Uhum. E dentro da clínica, né? Vocês estão percebendo que é muito profundo, né? Então seria interessante ter Um um acompanhamento. acompanhamento, Sim. né? Em casos de perceber essa ansiedade, nem falar do diagnóstico, né? Aham. Talvez seja só uma percepção, uma observação mesmo de algo que a gente está falando aqui. É, então existem A ideia dois aí é caminhos. o se conhecer mesmo, né? A Sim. gente começar, qualquer um que sente esses sintomas, qual que é a ideia, né? Deixa eu começar a perceber da onde vem Exato. isso, né? Sair desse raso, Sair do que raso. é eu não quero ir no podcast, Uhum. né? Esse é o raso. Ah, não, pra você evitar o podcast, eu evitei o problema, acabou, né? A Exato. vida segue normal, né? Mas não vai, porque vai aparecendo. É sair desse lugar para da onde vem isso, Exato. né? Começar. E o ambiente terapêutico é importante, né, dentro dessa construção, porque é o espaço seguro, talvez, para a pessoa Para poder. começar a entrar em contato com esse lugar de talvez eu sou uma decepção, né, e ver as Uhum. dores que estão ali. Só que junto com isso, dentro da clínica, eu posso tanto entrar em contato com essas respostas internas, né, até chegar numa crença raiz, vamos chamar assim, como eu posso também desenvolver recursos para lidar com aquilo que já está acontecendo, Exato. não é isso? Exato. Então, os dois, acredito que seja importante, né? Esses dois Uhum. movimentos. Tanto ver de onde vem, como ver o que eu vou fazer com isso, O que vou fazer com isso? né? E a Exatamente. pergunta é essa, o que vou fazer O com isso? que vou Todo fazer com mundo está aqui se perguntando, tá bom, gente. Mas e agora? O O que que vou vou fazer fazer com com essa ansiedade? isso? Vou dar um chá para ela, um sofá, né? Uhum. Definitivamente tem isso, né? Uma hora eu coloco ela no sofá e assim, não, querida, agora tudo bem, obrigada. Mas senta Isso, né? aí, Bota ela toma para um silencia chazinho, ela um né? pouquinho. E é importante a gente fazer isso com ela, né? Sentir ansiedade, tá bom, querida, fica aqui, toma um chazinho, eu vou lá no podcast, você fica aí de boa, não vou morrer, não vai ter uma grande catástrofe. Você falou das Mas, questões físicas, né? Que é cuidar da alimentação, sim, exercício físico, assim, tudo. você falou da clínica, assim, né? Essas ferramentas, assim, são muito importantes, mas eu vejo que a terapia, assim, o acompanhamento psicológico, ele é muito importante, porque fazer esse caminho, igual rapidinho a gente fez aqui, Uhum. sozinho, Sim. primeiro que é muito difícil, porque a ansiedade faz a gente acreditar muito nas coisas que ela fala. A gente acredita muito nesses pensamentos como se eles fossem verdades. Uhum. E realmente, às vezes, a gente precisa de alguém para nos ajudar a criar esse distanciamento, a descolar um pouco dessas verdades, do que eu estou pensando, e conseguir fazer esse questionamento. Sim. Conseguir se descolar disso sozinho, às vezes é muito difícil. A gente fica muito colado e eu sou muito isso aqui que eu estou pensando. Então,
O autoconhecimento da terapia que o processo psicoterápico proporciona é esse entendimento, né? De assim, que vai me ajudar a perceber primeiro quais são as situações que me trazem os gatilhos da ansiedade, para eu começar a entender o padrão dos meus pensamentos, e aí entender quais são as respostas emocionais que eu tenho, quais são os comportamentos que normalmente a minha ansiedade faz. E esse caminho de entender o pensamento, quais são as crenças que estão sustentando isso, para eu chegar nesse autoconhecimento no sentido de que visão é essa que eu tenho de mim, né, que está sustentando toda essa cadeia. Mas para além do autoconhecimento, é conseguir também desenvolver durante um processo psicoterápico essas habilidades de enfrentamento, de lidar com essas situações que me colocam nesse lugar vulnerável emocionalmente, né? Então isso, tipo, vou lá no podcast, para muitas pessoas isso é muito difícil fazer esse enfrentamento. Essa situação aqui é uma situação ansiosa para mim. Já tivemos pessoas que desistiram do podcast, Sim. Então, por questão pois de é. ansiedade. Então, às vezes, conseguir ter alguém que vai me ajudar a fazer um caminho de aproximação, de aos poucos eu ir me expondo a essas situações que me trazem ansiedade e, a partir delas, ressignificando e entendendo que elas não são tão perigosas assim, que eu não preciso evitar, porque isso é o melhor caminho, entendendo que eu posso ir, eu posso me expor. E ali, durante a experiência, o contato, entender que, nossa, foi legal, hein? Fui lá no podcast, nem falei tanta besteira, né? Foi um Sim. papo, foi legal, Porque foi normalmente é o que gostoso. acontece, né? Não era tão catastrófico como eu Não imaginei, era né? tão catastrófico assim, nem foi tão terrível. E Sim. aí, de repente, a gente começa a perceber, puxa, estou sofrendo muito à toa, muitas vezes, né? Assim. E também, para além desse lugar, né, assim, do desenvolvimento emocional, dessa habilidade de começar a se expor, essas ferramentas, né? Assim, do que no meu dia a dia eu posso trazer como práticas que vão me ajudar a lidar com a ansiedade. Então, a gente tem práticas de respiração, práticas de meditação, a gente tem ferramentas de escrita que ajuda a gente a tirar isso tudo que está na minha cabeça e colocar no papel. Então, tem muitas ferramentas que, dentro de um processo psicoterápico, o psicoterapeuta ali pode te ajudar, né? Passando atividades para você fazer em Uhum. casa que vão te ajudar, te ensinando essas técnicas, essas ferramentas que vão te ajudar a lidar com a ansiedade. Porque não é tão fácil, né? Assim, a gente deu esse exemplo, né, da Uhum, Priscila vindo ao podcast, que a gente chegou lá naquele plano de fundo do Eu Sou Uma Decepção, uhum. né? Mas não é fácil responder essas perguntas como a Não é gente fez fácil. aqui, né? A gente fez nesse exemplo que já seria um aprofundamento, né? Mas se me vem esse medo, né? Se me vem essa coisa, essa trava, né? Ah, eu não vou no podcast porque vai dar tudo errado. Né? Quando eu me pergunto isso, muitas vezes, se eu não estou preparado, né? Se eu não estou já utilizando essas ferramentas, eu não vou sair dessa pergunta. É, Eu não vou conseguir fica fazer muito essa. colado Eu não naquilo. vou conseguir ir fazendo cada hora descer um degrauzinho, né? Igual você foi Uhum. falando aí, cada hora fazer uma leitura mais para trás. Então, por isso é tão importante o acompanhamento, né? Porque nesse acompanhamento que a gente vai conseguir soltar um pouquinho disso, descer um pouquinho, olhar um pouquinho mais, né? Porque não é tão simples eu fazer essa leitura. Né? Não é tão Aham. simples eu sair respondendo, porque senão seria muito prático, né? Eu tô ansioso, deixa eu só sentar aqui, respirar e responder minha ansiedade, que ela vai embora, ela vai sentar no sofazinho e ficar lá no lugar dela, né? Não, não quero ir no podcast. Ah, para, cabeça, não vai acontecer isso. Ah, então tá, então pronto. Né? É Aham. aquela coisa da criança que tem medo do escuro, né? Que o pai desliga a luz e fala assim: Não, acende a luz, tô com medo. Eu disse, mas você tá com medo de quê? Ah, no seu monstro. Ah, não tem monstro no seu quarto. Pronto, acabou. Ah, ok, agora que ele Pronto, acabou. falou, É. resolveu o meu medo, né? Então, Aham. assim, é importante para que a gente saia desse lugar, né? Para que a gente consiga dar esse primeiro passo, porque esse primeiro passo a gente não vai conseguir dar ele normalmente sozinho. Aham. Né? É muito mais difícil a gente conseguir sair desse lugar sozinho, né? Então, é, é importante que a gente busque, né? Principalmente quem está sofrendo com essa ansiedade, né? Que a ansiedade traz um sofrimento muito grande. Procure ajuda muito nesse sentido, porque sozinho é muito difícil. É fácil a gente falar Uhum. aqui, porque a gente tem a experiência, né? A gente sabe dos casos, a gente vai dando exemplo do que já viu acontecendo, Uhum. né? Mas não é o que é vivido, né? Então eu acho muito importante a gente lembrar que a gente só está vivendo aquilo ali.
né? E Exato. falar da experiência dos outros não resolve a minha experiência, Uhum. né? A gente não vai conseguir dar espaço. Então, uma busca, né, por ajuda, Aham. né? Uma busca por quem ajuda. E chegar nesse lugar do eu sou uma decepção, por exemplo, também não quer dizer que eu não Vai vá resolver também. ter situações ansiosas. Por exemplo, Perfeito. a Sim, gente deu esse exemplo aqui, né? Mas a sim, minha crença raiz é essa. Eu sou uma Eu sou uma decepção. decepção, sim. Uhum. né? E ela sempre vai aparecer em tudo que eu vou fazer. Sempre. Vou começar um projeto novo, seja ele qual for, assim. A Uhum. primeira coisa é, eu vou decepcionar todo mundo que vai estar lá. Isso vai comigo, Aham. né? Só que eu percebo que hoje, antes eu evitava com Antes relação isso a te isso. paralisava, né? Agora, tipo assim, eu vou para decepcionar, Ah, legal. entende? É isso. Abraça Eu tô ele. indo para decepcionar. E se eu não decepcionar, já é um plus, Já é ótimo. né? E hoje eu já escuto pessoas falando, nossa, você tem muita coragem de fazer umas coisas, que não sei o Aham. que, assim. Mas o que tá aqui dentro, geralmente, é eu vou fazer e vou decepcionar essas pessoas, Ótimo. Isso. né? Então, Eu não vou quebrar essa não quer crença, dizer que né? quando eu chego, na verdade, a crença tá lá, né? E eu falo que a gente não quebra a crença, né? A gente quebra o padrão. Exato. Né? Que tem povo Aham. acha, não, tem que quebrar essa crença, tem que anular essa crença. Não, vai estar ali, O que a talvez. gente muda é de fato como a gente vai lidar com aquilo, Né? né? O que antes te paralisava, te bloqueava, te impedia de fazer qualquer coisa na vida, que você tinha certeza que você ia decepcionar. Hoje, apesar, né, desse pensamento que vem, dessa crença que está lá no fundo, você fala, eu vou, mesmo assim, para decepcionar. Se eu decepcionar, é isso mesmo, tá ok, mas eu vou fazer. Né? Isso é o que a famosa inteligência emocional, né? Assim, Sim. que antes era o controle emocional e não existe isso do controle. Você não Totalmente. controla o que você sente. O Uhum. medo vai aparecer, a resposta vai vir, a coisa. Mas o que eu faço com isso, né? E aí por isso que fala-se muito hoje da inteligência emocional, que é apesar disso, não estou controlando isso, não estou deixando de sentir isso, mas estou escolhendo agir de outra forma. Estou escolhendo experimentar de outro jeito. Deixa eu lá ver se eu vou decepcionar mesmo. Deixa eu lá ver se essa decepção é tão ruim assim. Né? Porque às vezes é bom decepcionar os outros. Às vezes as O que que expectativas que as vai pessoas têm da acontecer gente quando são eu terríveis. É decepcionar? melhor E decepcionar. geralmente, por exemplo, Né? assim, eu faço muita coisa em grupo, né? Sim. Vai sair pelo menos um decepcionando. É. Entende? Que já é Uhum. o meu, como diz assim, o meu grau de. Não, se sai um decepcionante, já tá Tá bom. bom. Né? Mas Uhum. eu já ouvi pessoas falando assim, eu comecei a fazer, mas não tô sentindo mais de continuar, ou não sinto mais e tudo. Aí na hora vem outras crenças também, né? Que baseiam todas essas, que eu sou a Sim. decepção, né? Que é Uhum. rejeição, né? Outras coisas assim. Você começar a ver e falar assim, não, isso é só. Olha só, tem mais 30 aqui, Aham. entende? Uhum. E tudo bem decepcionar, a gente vai decepcionar. A gente vai decepcionar. A gente vai É, decepcionar. e é isso que me ajuda, sabe? Tipo assim, eu vou Uhum. decepcionar pessoas, né? Tá. Agora, se eu estiver decepcionando todo mundo o tempo inteiro, eu posso olhar para eles de um outro lugar, né? Exato. Mas de vez em quando, dentro do que eu vou fazer, isso vai acontecer. E é uma forma de lidar com o que essa ansiedade vai me dizer, né? O tempo todo. Aham. Se eu vou no encontro com alguém, se eu vou ter uma conversa com o Diogo difícil, né? Tipo, Exato. o que que eu tenho que fazer para não decepcionar, para ele não ser decepcionado comigo, que não sei o quê, assim, tudo eu acabo não conseguindo levar, né, de uma forma menos ansiosa. Exato. O Diogo estava falando disso também, né, das ferramentas e da importância do processo terapêutico paralelo a elas. É legal a gente ver que a ferramenta, muitas vezes, né, que são essas técnicas, essas Uhum. práticas, nos ajuda muitas vezes a enfrentar situações, a estar aqui, né, eu lidar com isso tudo que Sim. está acontecendo no meu corpo, eu me expor, eu ir. Mas às vezes fica muito no raso, né? E Uhum. aí por isso o processo terapêutico que vai aprofundar, né? Que vai de fato trazer essa consciência, esse entendimento do porquê que eu sou uma decepção, né? E chegar nesse lugar é realmente mais profundo e isso talvez me ajude a lidar com a ansiedade de um longo prazo, né? Isso Sim. ter um benefício a longo prazo e não só imediato. As ferramentas ajudam muito nesse imediato, nesse momento que eu preciso controlar isso tudo que está acontecendo aqui agora no meu corpo, né? E isso é legal falar do aqui agora no meu corpo, porque
uma das maiores estratégias no manejo da ansiedade é isso, de buscar a gente para o momento presente. Né? Então, se a gente fala das técnicas de respiração, do mindfulness, tudo são essas da escrita, tudo são essas estratégias de trazer a gente para o momento presente, para o aqui e agora. Através do corpo mesmo. Eu falo que emoções não estão no presente, pensamentos não estão no presente, né? Enfim, a única parte nossa que vai estar sempre aqui agora é o corpo. Aham. Né? Então, por isso que às vezes para meditar a gente sempre Volta traz pro para o corpo. corpo, né? Uhum. E falar, eu vou silenciar minha mente, eu vou silenciar minhas emoções, né? Talvez você abaixe o volume. É, Menos aí, você não vai né? se enganada. Tem um negócio tipo assim, nossa, não vou Aham. pensar em nada, completo vazio, assim, Uma hora não de pensando em nada. coisas. Eu quero chegar nesse lugar como quem é assim tá mais evoluído, né? Então, sai um pouco desse lugar mesmo. Talvez É. abaixar o volume hoje já ajuda, né? Tem muitas pessoas que têm resistência a essas práticas, essas técnicas de respiração, de meditação e tudo mais, que fala isso. Nossa, mas eu não. Minha cabeça não Minha desliga. cabeça não para, eu não consigo fazer isso. Na hora que eu sento lá para meditar, já vem um monte de coisa, eu não consigo. Mas calma, não é para conseguir também, não. É só, se você conseguir só diminuir um pouquinho o volume, só se desprender um pouco, E tem talvez várias só formas, né? enxergar tudo isso que está passando Sim. na sua mente de um lugar, né, mais distanciado, já tem um benefício E enorme. tem várias formas de se colocar presente no corpo, né? Não é só ficar parado, sentado, tipo assim. Aham, Lembrando, gente, que nós somos muito diferentes, né? Pessoas, cada um tem um temperamento diferente, tem uma forma de reagir à vida diferente. aham. Então, talvez o que funcione para alguém, talvez, vou chamar assim de mais fleumático, às vezes, eu estar sentado num lugar, respirando. Talvez para quem é mais colérico, estar numa meditação ativa de respiração, Aham, perfeito, é né? isso. O que O sanguíneo, funciona para talvez, uma um não técnica de funciona para o yoga, outro enfim, e necessariamente. assim vai indo, né? É, Dança, enfim, tudo aquilo que coloca você em presença mesmo, em estado de é. presença mesmo do seu corpo. Eu acho que o importante é isso, assim, essa ideia do que me traz para o aqui e agora. Seja a prática que for, né? Uhum. Porque é isso, a ansiedade está colocando a gente sempre lá no futuro, né? Sempre nessa previsão do futuro, sempre tentando ler qual o pior cenário, sempre tentando nos prevenir de tudo, sempre lá. Não, aqui. O que que tem E aqui, isso né? é muito interessante, porque às vezes quando a gente simplesmente olha para o aqui, a gente às vezes percebe que aqui eu não estou sofrendo ameaça de nada. Aqui, nada é um perigo. Nesse momento, tá tudo bem comigo, né? E isso é o que mais ajuda a gente a realmente, né, diminuir essa ansiedade. É o perceber que, nossa, eu estou bem aqui eu estou Uhum. seguro, né? Nada tá me ameaçando nesse momento. Vou perguntar a Priscila agora como está sendo a vida dela. Porque você morou aqui, né, em Belo Horizonte e tudo, Sim. e agora vocês estão no mato, no campo, onde você está? Tô morando no interior, né? Nossa, é significativa a diferença, assim, de como que tem um impacto nesse lugar emocional e principalmente na ansiedade. É isso, né? A vida na cidade são muitos estímulos. É isso, muita possibilidade de ameaça por todos Sim, os lados. sim. É tudo muito rápido, é tudo excesso de informação, de carro, de gente, de encontros. A gente está sempre correndo, a gente está sempre tendo que chegar no horário. É o trânsito que me ameaça, eu vou perder. É tudo muito, né? E a vida no interior é um outro ritmo. Nos traz muito mais para esse momento presente, para o contemplamento. Às vezes eu falo isso, assim, que uma das melhores técnicas de ansiedade é contemplar, que é nada mais do que você estar no momento presente apenas observando, apenas se dando conta do que está na sua volta. Né? Percebendo que existe um eu observador em você. A Exato. gente acha que a gente é. Por isso que acho que eu percebo muito isso, assim. Eu sou meus pensamentos, sou minhas emoções, sou porque não tem um eu que observa a própria vida, a própria experiência de estar vivo, né? Exato. Quase que em terceira pessoa, né? É, Apenas contemplando, apenas observando. E isso hoje, na minha vida, morando no interior, morando mais próximo da natureza, ainda não é embutucado no meio do mato, né? Assim, ainda é um interior, bem próximo da dá pra natureza, ir para um bem, É, supermercado. dá para ir Né? tomar um banho de rio no meio da hora do almoço, dá para você chegar na sacada e ficar só contemplando a serra.
E isso faz Eu uma vim de Caraíva diferença agora, né? enorme. Tem pouco tempo. Ai, Essa que semana, delícia. né? Eu tava pensando nisso, quando eu tava lá, assim, uma hora eu tava olhando tudo. E alguém falou assim, você moraria? Eu, de jeito nenhum, De jeito nenhum. né? Porque tem desafios também em morar no Tem interior, né? desafios. Não são iguais os da cidade, mas tem desafios também. E talvez quando penso nisso, eu penso assim, nossa, eu ia ficar muito ansioso aqui. Mas talvez, o Olha, que 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 acho que legal. acontece? Quando a gente muda o fundo, né? Com o tempo, um outro eu vai aparecendo ali, Aham. né? E talvez esse outro eu seja um Até porque pouco sai menos dessa ansioso. aceleração mesmo que a gente é colocada É. nela, né? Eu estava lendo um livro do Stephen Hawking esses dias, eu achei um negócio muito interessante que ele falou no livro. Ele estava falando sobre a inteligência artificial, de como a inteligência artificial, ele estava respondendo a uma pergunta se ela é uma ameaça à nossa sociedade ou se ela é algo que pode ajudar. E aí ele deu o exemplo do computador, do que era o computador quando se criou o computador, qual que era a promessa do computador, como vem a promessa da inteligência artificial, qual que é a promessa da Aham. inteligência artificial? Resolver problemas nossos que a gente não precisa gastar tempo para aquilo mais. Né? Assim, a inteligência artificial vai me ajudar a resolver muita coisa, né? Até de criar um outro Diogo que faça o serviço ali. Né? Ela vem muito com essa proposta. E ele colocou essa como essa proposta era do computador, de como o computador ia solucionar vários problemas nossos, para quê? Para que a gente tivesse mais tempo para lazer. E aí ele fala, é isso que aconteceu? Aham. Será que a gente está tendo mais tempo para lazer do que as pessoas, né, há 30 anos atrás tinham? Uhum. Né? Então, é isso, a gente acaba se colocando nesse lugar, né, com a tecnologia, com tudo, de algo que precisa ser feito muita coisa, né? Parece que a gente tem uma necessidade de fazer cada vez mais, Fazer cada vez né? De Ganhar cada vez tempo, mais. né? De usar o tempo de uma forma assim que o tempo é dinheiro. Temos que preencher esse O tempo tempo é com dinheiro. produtividade o tempo Então eu inteiro, tenho que né? fazer ele virar dinheiro, eu Uhum. tenho que fazer. Tá fazendo algo o tempo todo, né? Aham. Quando eu saio desse lugar, vou para um lugar mais tranquilo, né? Um contato maior com a natureza, né? Mas deu o exemplo da praia, sei lá, né? No mato, né? Eu saio desse lugar, eu saio desse tanto de informação que a gente está recebendo aqui mesmo, né? A gente está vendo isso pelo computador, né? Ou pelo Aham. celular, né? Eu saio desse lugar um pouquinho e o que que sobra, né? Fica um lugar Uhum. mais, opa, aqui eu posso respirar, Que eu posso inspirar. aqui eu posso observar, né? Observar os passos. Eu não preciso mais estar recebendo conhecimento, né? Recebendo ou fazendo algo. Não, aqui eu Sim. só vou Aqui, sentar, aqui de eu só vou respirar. repente, o que eu tenho é suficiente. É, Sabe? O que eu sei é suficiente. O sim. que eu tenho é suficiente. Esse momento presente me Que eu basta. sou O agora, que eu né? sou é suficiente. Que lindo, né? É. Vou indo pro finalzinho agora. Hoje, Priscila, você se considera uma pessoa menos ansiosa? Interessante essa pergunta. Eu falo assim, não, é morar em terapia. Sim, porém, eu nunca fui também uma pessoa excessivamente ansiosa. Hum, É por isso que eu parei para poder pensar um sim. pouco, porque eu nunca considerei que eu tive algum tipo de realmente transtorno relacionado à ansiedade. Eu sempre senti ansiedade, mas para mim sempre foi dentro de um lugar mais normal mesmo da ansiedade. Uhum. Nunca chegou a ser algo que chegou a Não prejudicar era a emoção muito predominante nas suas forte a minha escolhas. vida. Nunca chegou a esse lugar assim de atrapalhar minha qualidade de vida, de atrapalhar o meu desempenho, as minhas relações, o meu profissional. É, então acho que eu me considero menos ansiosa hoje, até mesmo pelo meu contexto de vida hoje, de estar Certo. realmente um pouco Não, mais fiz essa pergunta distanciado do. porque eu ia puxar esse gancho, assim, né? De que, às vezes, a mudança... Às vezes não vai precisar de mudanças, né? É, De às vezes não fundo. preciso ir para o interior para poder ser Senão a menos gente... Aí ansiosa. o interior vira outra cidade. Tipo Virou assim, outra vai todo É mundo cidade. pro mesmo, né? interior. Mas para mim, sim, a mudança para o Eu fui numa interior me, cidade. me Sim. deixa menos ansiosa, com Você acha que essa certeza. resposta, as pessoas vão achar ela mais individualmente com o tempo? Com certeza. Cada Para um vai cada um achar. vai encontrar É um uma lugar. forma. Exato. É isso, talvez para o Ed Era... morar no interior não seja a melhor solução. Como foi para Priscila, né? Assim, É. porque essa procura por respostas de como lidar com a ansiedade hoje, seja medicamento, seja num rio de 15 segundos, seja num podcast de uma hora, né? Eu acho As respostas interessante, prontas, né? é, Sempre ter. talvez procurar a sua É, forma, né? O que que a sua Aham. ansiedade te diz,
né? De onde ela vem? Talvez investigando os seus gatilhos, você consiga entender como, né, seria uma melhor forma. Se eu entendo que a rede social me traz muita ansiedade, que eu entro numa loucura de comparação, numa loucura de autocobrança, de perfeccionismo, bom, talvez mexer menos na rede social já seja o meu caminho, Sim. né? Então, é isso, assim, para cada um vai ser uma forma. É legal perceber isso, né? O que é isso que está me deixando mais ansioso? Talvez haja um comportamento ali para eu poder Começar a olhar para ele. E observe, né? lidar melhor. Isso. É Como que isso. tá seu acompanhamento hoje? Fala da sua clínica pra gente. Bom, hoje eu estou Os projetos atendendo. futuros, aquele povo ficando bem ansiosa, né? Hoje eu estou atendendo 100% online. É... Ah, não pode ir lá fazer uma sessão, talvez? Uai, se for lá, pode. Vir para a cidade tá difícil. Não, sentar no mato lá, mas, vamos Bater conversar. um papo. Inclusive, vocês podiam lá. Hein? Sim, nós iremos. Acho que o Fazer Hugo o chamou a convite, gente vocês já, me né? chamaram para vir aqui bater um papo. Agora eu vou chamar vocês para ir bater um papo Falar nisso, lá a sobre isso. Priscila, ela é casada com o Hugo. O Hugo também tem um episódio que a gente falou Sim. sobre yoga aqui. Vai lá procurar. Né? Exato. Bem legal. Assistam também. Sim. Mas eu me perdi. Quais são os seus projetos hoje? Como está esse Estou atendimento? atendendo na clínica, 100% online, morando no interior, assim, a clínica online facilitou esse processo. E estou com um projetinho aí para sair, que é para trabalhar a ansiedade de um lugar mais em grupo mesmo. Não vai Legal. chegar a ser uma terapia em grupo, vai ser algo mais voltado para uma prática, por ajudar nesse lugar assim, de dar ferramentas, técnicas e ajudar nesse processo de autoconhecimento, assim, de entendimento da ansiedade para um grupo. Então, dá para Aí no Instagram sair você essa vai ideia. avisar, né? Quando for. O Aviso. Instagram dela vai estar aqui embaixo, né? Exatamente. É só entrar lá, começar a acompanhar a Priscila. Sim. E muito, muito obrigado. Eu que agradeço. É ótimo ter você. Amei, obrigada pelo convite. Tá Vai vendo? voltar Obrigada mais pelo vezes, papo. tenho A ansiedade certeza. criou lá atrás, né? Né? Enfrentem seus medos, gente. E se você gostou desse podcast, se fez sentido pra você, você viu até aqui, é porque algo de bom teve, né? Então, compartilha com alguém que você ama. Enfim, não deixe de se inscrever no canal, Com certeza. né? Quinzenalmente a gente vai estar aqui trazendo episódios novos pra vocês, né? Sempre nesse formato. Hoje foi ansiedade, depois a Priscila vai voltar falando de outras coisas, com certeza, né? E é isso, até o próximo episódio. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.